como jogava a seleção que conquistou o primeiro título mundial do Brasil. Além de Pelé e Garrincha, quais eram os destaques daquele time? Como atacava? Como defendia? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal sobre a seleção brasileira. Antes de começar esse vídeo, peço para você se inscrever se você curte o tema seleção brasileira e já deixar o seu like, que ajuda muito na entrega do conteúdo. Sem mais delongas, vamos começar falando sobre os números daquela seleção e a escalação. O Brasil de 58 fez 16 gols e sofreu apenas 4 em 6 jogos naquela campanha. Os artilheiros foram Pelé, com 6 gols, e Vavá, com 5. Já os garçons foram Didi, com 4 passes, e Zagallo, com o mesmo número. A seleção jogava no 4-2-4. A escalação era a seguinte: Gilmar no gol, Dessordi na lateral direita, Bellini e Orlando na zaga, Nilton Santos na lateral esquerda, Zito como primeiro volante, Didi como segundo, Garrincha na ponta direita, Zagallo na ponta esquerda, Pelé praticamente como segundo atacante que revezava ali com o Vavá, que era o centroavante desse time. E como aquela seleção se defendia? Vale lembrar que naquela época não tinha o perde-pressiona que a gente tem atualmente, então quando a seleção perdia a bola, os jogadores já voltavam para fechar a linha de defesa. E aí tem um detalhe interessante nessa recomposição: o Zagallo às vezes se recompunha por dentro, formando quase um 4-3-3. O Garrincha e o Pelé ficavam um pouco mais na frente por serem os jogadores mais talentosos, com o Vavá fechando um pouco mais por dentro. Um outro detalhe interessante nesse esquema de marcação era que um dos zagueiros, em alguns momentos, subia e aí deixava 3 atrás e fazia praticamente um terceiro homem de meio de campo. Isso porque o Brasil muitas vezes encontrava seleções com mais jogadores naquele setor. Então era necessário um homem de defesa subir para que não ficasse com superioridade numérica do outro time. Uma outra coisa também é que esse Brasil marcava em zona, não era aquela coisa individual. Ou seja, quando um jogador saía da ponta direita e ia por dentro, o Nilton Santos não acompanhava ele até o final. Ele largava e ficava fazendo ali o seu esquema. O Brasil daquele ano tinha os laterais muito defensivos. Raramente você vê o Nilton Santos ou o Dessordi participando do ataque. E aí vale até uma consideração com o Dessordi, que ele jogou 5 primeiros jogos e só foi substituído na final porque estava lesionado, com a entrada do Djalma Santos, que foi eleito o melhor lateral daquela Copa, mas só atuou nesse jogo. Era uma seleção muito sólida defensivamente, tanto é que passou os 4 primeiros jogos sem levar gols, só foi sofrer gol na semifinal. Era um Brasil muito sólido, que não tinha pressa de retomar a bola, mas que ao mesmo tempo se defendia muito bem. E no ataque, eu acho que vale fazer uma consideração, porque quando eu comecei a ver os jogos, a gente tem no imaginário que é uma seleção de posse de bola, que rodava muito, que construía o jogo o tempo inteiro, e não é bem assim. A começar pela saída de bola. O Brasil muitas e muitas vezes optava pelo chutão. Não tinha aquela coisa da saída curta, de construir desde trás. Claro que em alguns lances você vai ver isso, mas não era uma obrigação do técnico Vicente Feola. Ele não exigia isso dos jogadores em todos os lances. Então assim, era um time bastante vertical e que encantou o mundo principalmente pela organização ofensiva, que com muitas tabelas, e aí principalmente por dentro, se você pegar os lances, você vai ver muitas jogadas com Pelé tabelando com Didi, Pelé tabelando com Vavá. Outro ponto fortíssimo dessa seleção era o Garrincha na ponta direita. Muitas vezes ele ficava isolado e tinha um corredor para correr, então ele conseguia criar várias jogadas porque ele ganhava praticamente todas ali com a sua capacidade de drible. O Zagallo na esquerda, cara, o Zagallo é um jogador muito completo, se fala pouco da qualidade técnica do Zagallo. Ele é muito elogiado por ter conquistado tantos títulos, mas eu acho que se fala pouco da qualidade técnica dele. Era um jogador muito bom, com drible, que cruzava muito bem, voltava para defender. E aí na frente a gente tinha o Vavá, que era um centroavante clássico, matador, finalização muito boa, mas que também sabia sair para tabelar, fazer o pivô. O Pelé, jovem, ainda começando a carreira, mas genial, lances incríveis, não participava tanto assim do jogo, muitas vezes ele até trocava com o Vavá, fazia ali um papel de camisa 9, enquanto o Vavá recuava um pouco. Você tinha liberdade ali dos dois para circular, o Zagallo às vezes invertia com o Vavá, e o Vavá abria na ponta, o Zagallo puxava por dentro, o Garrincha um pouquinho mais preso na direita. Então assim, era uma seleção muito envolvente, que criava por dentro principalmente, ou então também tinha a possibilidade do Zagallo ou o Garrincha indo até a linha de fundo para fazer o cruzamento para os atacantes. O Didi, que era um craque, um maestro dessa seleção, ele era um box-to-box que a gente chama ultimamente, com o Zito ficando mais como primeiro volante. O Didi também marcava,
mas com a bola era o principal jogador do Brasil, com lançamentos, viradas de jogos, chutes de fora da área, cruzamentos, enfim. O Didi foi um cracaço. Se for para destacar, era um time muito vertical e que tabelava por dentro. E essa é a seleção de 58, um vídeo um pouco mais curtinho, mas para você entender como jogava essa seleção. Antes de encerrar esse vídeo, peço mais uma vez para você se inscrever, se curtiu, deixar o seu like, que ajuda muito para entregar esse conteúdo. Um abraço e até a próxima.